Pastora Linda, seu microfone está mudo. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor, Pai, tem feito em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos resgata todos os dias das nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Tua mão nos sustenta, tua mão, ó Deus, nos acolhe, a tua mão segura, Pai, a nossa mão, nos guarda, Senhor. A tua mão nos livra de caminhos, Senhor, que poderíamos talvez ser destruídos. Senhor, obrigado, Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Quantas vezes o Senhor já nos resgatou da tristeza, do medo, da ansiedade, Senhor, de decisões erradas, de armadilhas invisíveis, de pensamentos que muitas vezes nos afundariam, mas a tua mão nos resgatou, a tua mão segurou a minha mão, a mão de cada uma dos teus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e ainda assim, Pai, nós continuamos aqui, sustentada pela tua graça. Pai, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor que nos alcança todos os dias. Senhor, todos os dias, Pai. Até nos dias, Pai, os dias mais que a gente se sente muitas vezes fraco, cansado. Quando eu digo fraco, fraco no nosso corpo. Às vezes também, Senhor amado, por alguma razão, Senhor, se alguém está no nosso meio, Pai, sentindo que está cansado, enfraquecido no seu espírito, na sua alma, Senhor, receba o toque do Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, vem resgatar, Pai. Também eu libero, Senhor, o teu favor, Senhor. Oh, Senhor, o teu favor cercará como escudo, Pai. O teu favor esteja sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, nosso trabalho, Senhor, os projetos, decisões, Senhor, sobre os nossos caminhos. Abre portas, Pai, que vem do céu, vem conectar, Senhor. Ó Deus, vem conectar-nos com pessoas certas, ó Pai, oportunidades certas, oportunidades corretas, ambientes, ó Pai, alinhados contigo, que haja o favor do Senhor, Pai. Oh, Senhor, se alguém aqui, Pai, vai fazer entrevista, que o favor do Senhor esteja sobre ele, sobre ela. Senhor amado, se vai abrir um negócio, Senhor, que o teu favor esteja sobre eles. Ó Deus, se é vendas, que o teu favor esteja sobre eles. Pai, nos relacionamentos, nos processos, que às vezes parece difícil. Sim, parece difícil para nós, mas para o Senhor não há nada difícil. Senhor, faz aquilo, Pai, que as nossas forças humanas não conseguem fazer, que o teu favor, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, que o teu favor, Senhor, esteja sobre as nossas casas, ó Pai, que o teu favor, Senhor, esteja, Senhor amado, sobre tudo que leva o nosso nome, pelo poder que há no nome de Jesus, que haja sabedoria, como nós oramos nesta madrugada, nós buscamos por sabedoria todos os dias, Pai, inteligência espiritual, discernimento, estratégia, criatividade, porque se alguém necessita, peça a sabedoria que o Senhor dá, ensina-nos a caminhar, Senhor, em integridade, caminhar, Senhor, em humildade, independência de Ti. Senhor, eu declaro que nós somos sustentados pela Tua graça, pelo Senhor, pelo Teu favor, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém, aleluia, graças a Deus, amém. Obrigado, Jennifer, senão eu ia orar, e eu não vi que eu estava com o microfone fechado. Aleluia! Ainda bem que eu tenho essas mulheres de excelência. Amém? Pai, a palavra está com o Senhor nesta noite. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Senhor aqui como... Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vem, Senhor, Acho que é aqui, ó. Não. Oxi. Achei. Colocar o Senhor aqui na tela cheia. Aqui. Aê! Aleluia! Pai, que bom ver o Senhor, Pai. Oh, eu também fico feliz de ver você
e saber que vocês estão dispostas, né, para falar e para ouvir. Disposta Isso é para... muito bom. Amém. A palavra está com o Senhor. Tá bom, Sinta-se à obrigado. vontade, deixe o Espírito Santo usar os seus lábios mais uma Amém. vez, porque o Amém. Senhor é tocha acesa. Aleluia. Como é de costume, né, eu quero dar uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando com todos vocês e com todos nós. E que esse dia tenha sido um dia maravilhoso para todos vocês, para todos nós. E para mim foi um dia maravilhoso. E só de nós estarmos aqui, neste momento, e respirando, e aspirando, e podendo falar, isto é um privilégio e precisamos de agradecer a Deus. Mas nós vamos tomar por base, vamos ler a palavra do Senhor, e nós vamos pensar juntos, eu quero que vocês estejam viajando comigo na mensagem, e nós vamos falar aquilo que Deus possa nos proporcionar e para nós falarmos. Nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, e a partir do versículo 1, que diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a carta, ou vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne do coração. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, muito obrigado, Senhor. Nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor, onde nós encontramos tantas realidades, tantas verdades, e que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a pensar, nos ajuda a viver. Senhor, mesmo no meio das aflições, no meio das dificuldades, no meio de tantas coisas, um mundo que tem um sistema diferente, mas o Senhor tem nos dado condições de viver em paz, com alegria e com felicidade, e buscando sempre o Senhor, e sabendo que o Senhor é tudo em nossas vidas. O Senhor é a razão de nós vivermos, é a razão de tudo em nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada um que está na linha, e cada um ouvinte, e também, Senhor, aqueles que não estão ouvindo, mas que sejam abençoados. Senhor, são tantas pessoas que necessitam da tua misericórdia, e que o Senhor possa compadecer de cada um, Senhor. Amém e amém. Amados e amadas, nós lemos aqui essa recomendação de Paulo, essa comparação que ele fez, e Paulo já vinha dizendo que dava graça a Deus, que nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Jesus Cristo nos comparou, ele disse que quem ouve a minha palavra, está em Mateus 7:24, e as pratica, é comparado ou assemelha a um homem que edificou a sua casa na rocha. Veio os vendavais, e a casa veio a enchente, e a casa continuou de pé. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é como, ou assemelha
um homem ou um ser humano que edifica sua casa na areia. Vêm os ventos, vêm as chuvas e derruba essa casa. Então, quem ouve a palavra e pratica, edificou a casa espiritual na rocha, que é ele mesmo, Jesus Cristo. Muito bem. Paulo nos comparou em Timóteo 2:3, ele nos comparou nas aflições como um soldado de Cristo. Como soldado de Cristo, que nós defendemos uma pátria, e essa pátria celestial, ele comparou porque o soldado, quando vai defender a sua pátria, o soldado que é sincero, que é fiel à sua pátria, ainda que ele seja capturado, e os seus adversários falam, onde está o nosso adversário? E ele fala, olha, eu não sei, não vou falar. Mas se você não falar, você vai morrer. Ele falou, eu morro, mas não falo, não entrego a minha pátria. E isso ele está querendo dizer que nós, como soldado, como bom soldado de Cristo, nós não podemos entregar também a nossa pátria. Por isso que Jesus falou, quem envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei dele diante do meu Pai ou diante dos anjos. Mas quem confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Por isso é que Paulo sempre vem falando, e Jesus falou, e ele vai continuando a dizer. Aqui nós vemos também em 1 Coríntios 9:25, ele nos comparou como um atleta de Cristo. E acontece que os atletas, ele disse que a diferença é que eles correm, mas só um leva o prêmio. E nós, como atletas de Cristo, todos nós que chegamos na linha e que são vencedores, e cada um de nós vão receber a nossa recompensa. Por isso que lá em Apocalipse diz, ser fiel a mim até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então, os vencedores nas corridas olímpicas, quem chega primeiro recebe o prêmio. Mas vencedor não é só ele. Todos aqueles que chegar na linha são vencedores. Agora, a diferença, todos nós que chegarmos na linha, ou seja, esperando Cristo voltar para nos buscar, todos nós vamos receber o prêmio da nossa salvação eterna. E ele nos comparou também como um embaixador. Ele disse que nós somos embaixador de Cristo. Olha, sempre ele nos comparou com uma realidade e com uma coisa tão importante. O embaixador é representante também de uma pátria. E eu costumo falar que todos os embaixadores são formados em curso superior. Eu não sei de nenhum embaixador que não é formado em curso superior, a menos um. Mesmo assim, ele não era o embaixador titular, era interino, que na época do Sarney, diz que ele colocou um irmão do Bin Laden para ser embaixador, porque ele casou com uma brasileira, falava português e falava lá da sua terra, então pôs como ele interino. E isso deu no jornal nosso aqui, Jornal Brasileiro. Mas nós somos formados no curso superior espiritual, todos nós somos formados desde que nós ouvimos a palavra e praticamos, nós somos também formados em curso superior, que é a palavra de Deus, que é mais importante, porque esses outros cursos vão ficar por aqui, mas essa formação nossa, ela é eterna. O ferrugem não corrói, e a traça não come, porque ela é eterna, é maravilhoso. Então, nós voltando aqui para a palavra que Paulo aqui, nesse texto, olha bem, vós sois a nossa carta. Aqui já nos comparou com uma carta escrita. E eu quero falar também
nós vemos que em toda carta, que quando nós enviamos uma carta, vamos no correio, essa carta escrita, Paulo diz que ela é lida por todos os homens, tem uma tradução que diz que ela é lida por dentro e por fora. Essa tradução aqui não diz, só diz que ela é lida por todos os homens. Então, isso quer dizer que nós estamos na mira do povo, nós somos lidos. As pessoas têm lido a nossa vida espiritual, por isso que diz que nós somos uma carta escrita. Então, voltando, quando nós levamos uma carta no correio, nós chegamos, essa carta tem que ter o remetente e o destinatário. E essa carta chega no correio, nós precisamos de selar essa carta para que ela seja uma carta mais respeitada. Para ser entregue, ela não pode deixar de ser entregue. E eu fiquei observando que quando Paulo disse aqui, vós sois uma carta escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne. Então, nós somos uma carta escrita, mas diferente. Ela não é com aquela tinta, vamos dizer, Rui Barbosa usou aquela pena de ouro que ele ganhou para escrever os seus livros, enfiava no tinteiro, que talvez alguns não conhecem, não lembram ou não conhecem, mas se olhar no YouTube vai ver o tinteiro, tinha tinta lá dentro, enfiava a caneta e começava a escrever. Mas aqui não é com aquela tinta, aqui é diferente. Paulo diz que não é com tinta, mas é com o Espírito de Deus, ou com o sangue de Jesus Cristo, que quando Jesus, na cruz que ele morreu, aquela cruz serviu de uma caneta para escrever a nossa salvação. E por isso que ele disse, olha, é muito mais do que, não se compara com caneta de ouro, ou tinteiro de ouro, ou de qualquer outra pedra preciosas, porque aqui é diferente. Aí eu fiquei observando, e depois eu quero falar por quê. Eu nunca falei nada nesse texto, hoje está sendo a primeira vez, mas o que me levou, ou que me trouxe a falar nesse texto. Mas voltando aqui, então essa carta é selada. A carta selada, ela é mais respeitada, mas nós fomos comparados com uma carta. Mas a carta precisa ter selo. Mas nós vamos ver, será que nós somos selados? Nós vamos falar aqui, em João no capítulo 6, versículo 27, está escrito assim, Deus o Pai o selou e trabalhei não pela comida, Jesus disse, não trabalheis só pela comida, que perece, mas pela comida que permanecem para a vida eterna. Deus, o Pai, o selou. Nós já estamos selados. Mas ainda, Paulo continuou dizendo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ele disse, ele selou e deu-nos o Espírito Santo de Deus. Em Efésios 1, 13, diz, tendo ouvido a palavra da verdade para a vossa salvação, tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha, nós somos selados pelo Espírito Santo. Por isso que lá nas cartas de João, João disse, eu me esqueci agora, não sei se é capítulo 5 de 1 João, versículo 19, que diz, mas vocês vão lembrar, quem é de Deus, o maligno, não lhe toca. Porque nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Desde que nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra de Deus, nós estamos selados, não tem para o inimigo penetrar, porque nós não vamos abrir greta, nós vamos
reconhecermos que estamos selados com o Espírito Santo, e aonde está o Espírito Santo morando, que nós somos o templo dele, não tem para o inimigo penetrar na nossa vida. Ele tenta, porque ele tentou Jesus, e não foi uma vez só. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes ele tenta a primeira, a segunda, a terceira, mas se nós estivermos com Cristo, nós estamos selados, e ele não tem poder. Ele não tem poder. Por isso que Jesus disse em João 10:10, o ladrão, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Ver nós na miséria, ver nós tristes, ver nós da solidão. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma senhora lá de Conselheiro Pena e pedindo oração, que está em depressão, está sofrendo. E eu passei a mensagem para ela. Olha, cuida de você. Olha que tantas pessoas queriam estar em seu lugar, às vezes não está. Busca Deus, busca Jesus Cristo, e Ele te tira disto. Mas então, aonde está o Espírito Santo, tem alegria, tem paz, tem postura de cristão, tem uma segurança, porque nós sabemos de onde que nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos. E Paulo continuou dizendo que nós somos uma carta lida, conhecida e lida por todos os homens ou por todo ser humano. Por que eu deparei com esse texto e resolvi falar sobre o texto? Nós somos observados, irmãs e irmãos, nós somos observados, às vezes, o dia todo, a semana, o mês. Eu me lembro que eu estava em Governador Valadares, e quando eu prestava um serviço na agência do Banco do Brasil, não era funcionário, só prestava um serviço. E lá tinha um funcionário que, quem é de Valadares vai conhecer essa família. Ele é da família do Cabral. Cabral era uma família rica que tinha em Valadares, ou tem. E esse rapaz, o Vinícius, era funcionário do banco, era um neto desse pessoal. E eu estava no hall do elevador, esperando o elevador, e ele também. E ele virou para mim e falou assim: Jair, eu tenho te observado. Olha bem, gente, eu tinha uns 8 anos que eu trabalhava lá. E trabalhei 15 anos consecutivos, mas tinha uns 8, mais ou menos, 8 a 10. Ele falou: Jair, eu tenho te observado. Você é um homem alegre, você é um homem feliz. Eu vejo que você é muito feliz. Eu falei: sou mesmo, Vinícius. Eu falei: ó, primeiro que eu tenho Deus na minha vida. E segundo, eu tenho uma família. Deus me deu uma família, esposa, minhas filhas, meu filho. E eu sou feliz. Tenho minha moradia. Então, assim, viver feliz. Ele falou: é muito bom, gente. É muito bom. E eu falo para você, todos que têm Jesus de verdade, o Espírito Santo, o Pai, é feliz, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Olha, aí não foi só... Agora, por várias vezes, pessoas falavam comigo dessa maneira, mas não só de mim, de outros. Aí eu tenho observado fulano, eu tenho observado o pastor fulano, tenho observado a irmã fulano, a irmã que é presidente da sociedade, eu tenho observado. Se tiver coisa errada, eles falavam. E se tiver coisa boa, não é aquela pessoa, não, é muito boa, tem um testemunho, isso é maravilhoso. E eu me lembro que a gente precisa estar vigiando, como disse Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Nós precisamos vigiar 24 horas por dia. Quando nós estamos dormindo, o anjo do Senhor está nos guardando. Quando nós estamos acordados, nós precisamos vigiar, e Ele está conosco, Ele está ao nosso redor, Ele está nos acompanhando. A Bíblia diz que o inimigo está ao redor ou em volta de nós, querendo nos tragar, mas o anjo do Senhor acampa em volta de nós e nos dá a segurança necessária que nós precisamos. É só nós estarmos com Ele, é só nós confiarmos. Nós não podemos vacilar, porque o inimigo, ele não vem uma vez só. E eu me lembro que um pastor, uma vez, a gente ia em muitos trabalhos, convenções, e usava muito a igreja
enviava uma pessoa quando era chamado para representar a igreja em uma determinada cidade que ia ter uma convenção. E essa convenção, ou melhor dizendo, era conferência. Então, ia um pastor para fazer aquela conferência de 3 dias. E esse convidava as outras igrejas para o pastor ir representar quantos membros pudesse ir. Mas se não pudesse, pelo menos o pastor. E se o pastor não pudesse enviar um membro, mas tinha que dar uma carta, escrever uma carta representando o membro, e ele ia representar a igreja. E eu tinha uns 2 anos, ou nem isto, de convertido, e o pastor não pôde ir, era um pastor itinerante, e quem eles enviaram para ir? Logo eu. E eu fui. E lá em Conceição do Ipanema, no Espírito Santo, o preletor era o pastor Hilton Quadros, ele era o secretário da COBENGE. COBENGE era a Convenção de Minas Gerais. E na mensagem, foi muita coisa boa nesses 3 dias, mas eu me lembro que ele falou o seguinte: nós, como cristãos, somos assim. Ele pôs um quadro, esse quadro escuro, e muita gente nesse trabalho, eram muitas igrejas reunidas ali, e ele foi lá no cantinho, lá no ângulo do quadro, e deu uma pinta com giz lá, fez aquela bolinha, mais ou menos do tamanho de um grão de milho, para vocês entenderem melhor. E ele virou para a igreja e perguntou: o que vocês estão vendo aqui? Aí eles respondiam assim: eu estou vendo uma pintinha lá nesse cantinho do quadro. Aí o outro também: eu estou vendo uma pintinha branca. E outro: e você? Essa ala, a outra ala. E eles viam aquela pintinha lá no ângulo daquele quadro, e ele virou e falou: assim é a nossa vida espiritual observada pelas pessoas. Olha bem, esse quadro tão grande, ninguém falou que viu o quadro com uma pinta branca lá em cima, só viu a pinta branca. Nós, como cristãos, às vezes faz 99 coisas boas, mas uma que nós falhamos, as pessoas olham lá. Ele errou lá, olha lá o que ele fez. Olha ali o que ele fez. Aquelas coisas boas, muitas das vezes, não são consideradas. Só vê aquela que, às vezes, foi ruim. Então, eu nunca esqueci disto, desta comparação que ele fez. Por isso que Paulo diz: tenham cuidado, porque nós somos conhecidos e lidos por todos ou por todas as pessoas. Vocês estão aí durante o dia, no escritório, ou lavando a roupa, ou lavando louça, ou lá no trabalho, na escola, e na rua, no ônibus, tem alguém nos observando, tem alguém lendo a nossa vida. Se nós somos cristãos que damos testemunhos, ou se nós somos cristãos que vacilamos. Se nós somos cristãos que eles notam uma segurança espiritual em nós, se eles notam que nós temos um caráter realmente de Cristo, ou se nós vacilamos, damos mau testemunho, nós somos lidos. Essa carta não pode ser de qualquer maneira. Nós somos uma carta que nós não podemos vacilar em nossos trajetos, em nossas viagens. Nós temos que ter uma postura diferente do mundo, porque nós somos uma carta escrita, selada pelo Espírito Santo de Deus. E isso nos traz uma responsabilidade cada dia mais. Alguém me perguntou assim: Jair, você agora tem bastante tempo que você, bastante anos que você caminha nessa jornada espiritual e você já está enraizado. Você não precisa assim de preocupar tanto. E eu disse para ele: agora eu preciso preocupar mais. Eu preciso vigiar mais. Sabe por quê? O inimigo, muitas das vezes, ele quer penetrar e derrubar quem está lutando mais, quem já tem mais tempo, porque às vezes é exemplo para os outros. Eu já tive em algum lugar na igreja que falava assim: irmão Jair, você é um exemplo para nós. Meu Senhor!
Isso traz uma responsabilidade. E o inimigo não quer isso. Você, irmão que está me ouvindo, fica sabendo que você é um exemplo para as outras pessoas. Mulheres, vocês são exemplo para as outras mulheres, quer mais novas, quer mais velhas. Ou seja, quer menos trabalhadas ou mais trabalhadas. Mas vocês são exemplo. Onde vocês passarem, tem alguém admirando, tem alguém observando e tem alguém falando assim: eu quero ser como a fulana, eu quero ter o caráter dela. E nós devemos seguir os passos dela ou seguir os passos dele. Eu não sei se vocês leram aquele livro, e tem até o filme, Em Teus Passos, que faria Jesus? Eu li um livreto, ele era pequeno, até um dentista que estava fazendo um trabalho na dentição da minha esposa, e ele me deu esse livreto. E tem até o filme dele. Em Teus Passos, que faria Jesus? Por onde eu passo, será que Jesus pode passar? Aonde eu entrar, será que Jesus pode entrar? Nos seus passos, nos nossos passos, o que faria Jesus? E quem não leu ou não assistiu esse filme, é bom que lê também e pode assistir, mas é muito interessante e muito comovente. E, e, quando, e quando nós estamos em algum lugar, podemos saber que tem alguém nos observando. Quando Pedro estava naquele lugar que você já sabe, não vou entrar muito na história, mas quando Jesus disse: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E quando ele estava naquele lugar, alguém falava assim: você é um dos tais. Não, eu não sou. Não, você é. Ele estava conhecendo Pedro pela sua conversa, pela sua postura. E não adianta, às vezes, nós queremos, se quisermos negar, mas eles conhecem que você é diferente. Se você está praticando a palavra de Deus, se nós estamos praticando a palavra de Deus, olha, eles conhecem, porque o Espírito Santo, ele revela. Nós lembramos quando Estevão estava ali no Sinédrio, que eles olhavam para ele, Estevão estava cheio do Espírito Santo, eles olhavam no rosto dele, brilhava, resplandecia como anjo. E ele pôde falar aquele sermão e eles ouviram, mas mesmo assim ele foi apedrejado. E ele teve aquele poder, aquela força, aquela unção de Deus para dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Mas ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e Jesus à destra ou à direita do Pai. Irmão, naquele momento, aquela unção, o Espírito Santo mostrou, ele viu os céus abertos. É isto. Quando o servo ou a serva de Deus está cheia do Espírito Santo, você lembra das 2 moças que eu falei aqui um dia, que os estupradores queriam estuprá-la, colocar dentro do carro, e quando eles olharam atrás, e elas falavam: nós não somos daqui, nós viemos deste mundo, mas não somos deste mundo. E eles olhavam no retrovisor e viam o rosto dela brilhando, com um rosto de anjo diferente, e eles pediram: pode descer, moça, desce, desce. Me parece que eu falei isso aqui uma vez. É muita coisa, às vezes, que eu repeti, vocês não reparam, não. A gente fala num lugar, fala em outro, e acaba, às vezes, repetindo. Mas, voltando, irmãos, temos um mês, ou talvez nem isso. E onde eu presto um trabalhozinho, alguém, no meio de umas 4 pessoas, falou assim: seu Jair, eu estou te observando, eu tenho te observado, estamos uns 30 dias, ou nem isso. E o senhor transmite para a gente uma energia, porque o senhor chega assim, tão alegre, tão disposto, tão animado, e talvez olhando assim pela idade, e a gente não vê o senhor triste, e a gente sente assim, não sei, com vontade também de ter ser mais elétrico. Eu comecei a pensar nisso: meu Deus, a gente é observado em todo lugar. E eu vou
na hora da refeição, em casa ou em qualquer restaurante que eu for almoçar, que eu for fazer uma refeição, e eu não almoço, não janto, sem agradecer a Deus pelas 2 ou 3 ou 4 ou 5 palavras. E eu estava no refeitório, e sempre na hora do almoço, eu costumo pôr a mão assim, com o garfo na mão, e começo a agradecer a Deus, põe a mão na testa, pois estava observando, eles falando depois que, o senhor estava agradecendo a Deus pela comida, que bom! Olha, gente, nós somos observados até na hora da alimentação. E realmente, na hora da alimentação, é uma hora sagrada, é uma hora que nós precisamos de agradecer a Deus. Até tem alguns pastores que dizem que eu acho até muito interessante, que na hora da refeição é um culto também que nós devemos prestar a Deus. É uma hora de respeito e de reverência, porque é um momento muito importante. E que nós não devemos alimentar sem agradecer a Deus. Pois bem, então, voltando aqui, Paulo fez essa recomendação, e nós precisamos de estar atento ao que Paulo disse, porque o que ele disse, vocês são a minha carta, tipo, ele pregou a palavra, e a palavra foi aceita, eles receberam a palavra, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. E quando a pessoa prega para a gente, igual para mim, para vocês, aquilo que a gente recebe, e a quem pregou, e que vocês aceitaram, que eu aceitei, eles têm como uma carta, como uma coisa maravilhosa também, porque não tem esse que não fica feliz de ver quando uma pessoa entende a palavra e aceita a palavra, e até porque diz a palavra de Deus, e é o única vez que fala que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há festa nos céus. Então, é muito importante. Paulo diz, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Depois que aceita a palavra, alguém pregando, agora nós já passamos a ser uma carta de Cristo. Ele está falando aqui, e nós vemos que tem um fundamento. Aí nós vamos para o batismo. E assim que nós descemos as águas, diz a palavra que nós estamos sendo sepultados com Cristo quando estamos descendo as águas. E quando nós estamos saindo, é como nós estamos sendo ressuscitados com Cristo. Morreu o homem velho, a mulher velha morreu. Eis que nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se passaram. Aquilo que todos os pecados que foi praticado, se você arrependeu, realmente, uma conversão genuína, aqueles pecados são perdoados, e agora nós somos nova criatura, nós somos novas pessoas, nós somos essa carta escrita e selada pelo Espírito Santo de Deus, e é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E agora nós temos nova direção, nós temos um novo rumo, nós temos novos ideais, nós vamos falar em novas línguas. Não é língua estranha, a língua estranha é derivada do batismo com o Espírito Santo. Novas línguas, nós tínhamos um linguajar diferente. Quantas vezes eu me lembro que a gente, quando era novo e não era convertido, usava palavras de duplos sentidos, palavras subliminares, palavra que parecia que era uma palavra boa, mas era uma palavra ruim, era uma palavra, às vezes, imoral. Agora, nós falamos em novas línguas, palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que renovam. As pessoas que ouvem as nossas palavras precisam se sentir tocado, renovado e edificado.
Porque nós temos que ter uma palavra que vem do céu, de Deus, de Cristo. E nós somos apenas um vaso. Alguém me perguntou, irmão Jair, o seu ministério continua? O seu ministério, eu falei, olha, deixa eu te falar, meu ministério, até eu entender a palavra, eu falava também meu ministério. Mas depois que eu entendi a palavra, eu já tinha acho que uns 5 anos de convertido. O ministério não é meu, o ministério é de Cristo. Agora, eu sou um vaso. Jesus Cristo tem uma obra aqui na terra e ele nos usa para executar essa obra. Portanto, todos nós somos essa carta escrita, desde que nós aceitamos Jesus e praticamos essas palavras, nós somos essa carta escrita que ela é enviada para o mundo. E olha, quando a carta vai para o seu destinatário, muitas das vezes lá não encontra o destinatário, ou às vezes o destinatário rejeita essa carta, mas ela é selada, ela precisa voltar ao seu remetente. Nós somos essa carta escrita. Muitas das vezes o mundo nos rejeita, conforme rejeitou Jesus. Jesus disse, eu vim para os meus, mas eles não me aceitaram. Ei, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu enviei profetas, você apedrejaste, outros vocês mataste. Eu quis te abrigar como a galinha abriga os seus pintinhos, e vocês não quiseste. E nós estamos aqui, Jesus nos envia. Muitas das vezes nós não somos aceitos, nossas palavras não é aceita, mas essa carta que somos nós, ela vai voltar para o remetente. A palavra diz que nós somos pó, lá em Eclesiastes 12, versículo 7, nós somos pó, e para o pó voltaremos, mas o Espírito volta para Deus. Mas está lá no Antigo Testamento, então vamos para o Novo, em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, está escrito, o homem, de um modo genérico, o ser humano, homem e mulher, está destinado a morrer uma só vez. Depois disto, segue-se ao juiz, que é Deus. Então, nós estamos aqui de passagem. Nós somos uma carta escrita e selada. Não pensa que, nós vamos para o mundo, não aceita, mas ela vai voltar. Essa carta vai voltar para o remetente, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Jesus, hoje, ele é nosso advogado. Ele está advogaciando a nossa causa. Muitas das vezes nós somos falhos. Nós somos homens, mulheres de Deus, homens de Deus, mas nós somos de carne. Nós somos 100% homem, e nós podemos falhar, mas Jesus está para nos receber novamente. Muitas pessoas estão desviadas, ele está esperando de braços abertos para a reconciliação com ele, e ele perdoa e advogacia nossas causas. Por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, e vocês vão lendo, que nós somos justificados pela fé. Quem nos justificou? É Deus. Nós somos justificados por Deus. E aí vai seguindo, quem nos separará do amor de Deus? Lá no versículo 35, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem praga nenhuma, nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós temos que um compromisso, nós temos que voltar ao remetente, nós temos que voltar, e nós vamos chegar lá um dia, porém, a igreja, que nós chegarmos ao fim, e nós vamos ser arrebatados, e nós sendo arrebatados, nós não vamos passar pelo julgamento, porque nós estamos... A nossa dívida já foi paga. Jesus já nos pagou. Quando nós lemos lá no capítulo 21 de Apocalipse, acho que versículo 13, que fala que nós recebemos uma pedrinha branca, e ninguém sabe o nome que está ali, é só quem recebe a pedra que sabe. E essa pedra branca significa absolvição. Vocês estão absolvidos, não tem mais nada a pagar. Porque nós estamos cumprindo aqui. Nós estamos caminhando, praticando essa palavra, e Jesus nos tendo a misericórdia. Quando nós falhamos, ele vai nos perdoando, e nós vamos caminhando. E
voltando a repetir para finalizar, esta carta selada, ela chega no destino. Se não encontrou o destinatário, se o destinatário não recebeu, ela volta para o remetente. E o nosso remetente, como ela não foi escrita com tinta, ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus, está selada, então nós vamos voltar para o remetente, que é Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Que nós possamos estar confiante e também praticante e saber que nós somos observados, nós somos uma carta lida por dentro e por fora. Quando nós pegamos essa carta que vem do correio, nós queremos ler, primeiro, o remetente e o destinatário. Não é isso que nós fazemos? Nós não abrimos a carta sem ver o remetente e o destinatário. Pois bem, então nós somos essa carta. E eu volto a dizer, que Deus nos abençoe e nos conserve, que Deus abençoe vocês. E eu quero deixar uma palavra que diz assim: nós viemos esse mundo sem nada, porque eu falei nesse instante que nós voltaremos ao pó, que nós somos pó, e o Espírito volta para Deus. Na verdade, é isso. Nós viemos a este mundo sem nada. Aqui no corre-corre, trabalhando e corre para lá e para cá, nós lutamos por tudo. E nós voltamos para o pó e deixamos tudo. Não levamos nada. Pensamos nisso. É importante nós servirmos ao nosso Senhor. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por este momento. Essa oportunidade que o Senhor nos deste, Senhor. E nesta hora eu te peço, Pai, que abençoe cada um dos ouvintes, das ouvintes da tua palavra. Senhor, que nós possamos estar sabendo e ciente que é o Senhor, o teu Espírito, é que nos selou. E por isso, Senhor, nós temos a alegria do Senhor. E nós sabemos que um coração que louva a Deus não pode ser triste. Ou não pode ser triste um coração que louva a Deus. Nós queremos a alegria do Senhor, é a alegria dos céus. Essa alegria que é permanente, porque essa alegria do mundo é como o Senhor disse, o Senhor nos dá uma paz, não essa paz do mundo. A paz do mundo é passageira, mas a do Senhor é eterna. A alegria do mundo é passageira, mas a do Senhor é eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos. Nesta hora, Senhor, se tiver alguém enfermo, meu Deus, que o Senhor possa curar. Senhor, que todos os vírus estranhos que estiverem em qualquer corpo, no nossos corpos, que bate em retiradas. E se tiver algum a caminho, que caia por terra queimado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dai-nos a segurança total, Senhor, no poder da tua palavra e dê-nos unção para vigiar e saber de que lado nós somos tentados. Porque todos nós temos um lado fraco. E esse lado fraco é que o inimigo procura mais. Mas o Senhor é quem nos reveste de unção e de poder para se defender de toda cilada do inimigo. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa hoje e sempre. Amém. Pastora Silene, muito obrigado. E a palavra com você. E muito obrigado a todos. A todos. Aleluia! Oh, Jesus! Aleluia! Aleluia! Nós somos essa carta que transmite mensagem. Aleluia! Aleluia! Pai, por esta palavra, essa carta que Paulo, né, falando aí, nós somos essa carta que representa essa Bíblia, né, também, porque muitas vezes, talvez, você seja a única Bíblia que algumas pessoas vão ler nesse tempo. Né? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, observam nossas atitudes, observam nosso comportamento, observam nossas palavras, observam o nosso caminhar, observam as nossas reações, observam o nosso caráter, né? Como o pai estava falando ali, no quadro tinha um pontinho lá e eles observaram o pontinho. Então, nós precisamos ser esta carta.
esta carta que é a palavra do Senhor. Eles estão vendo. E todas as vezes, enquanto o pai estava falando aí, o pai estava ministrando, me veio aquela experiência, pai. O senhor poderia contar rapidinho daquele pastor que mudou para aquele bairro, e aquele homem estava lendo a Bíblia, a Bíblia, né? Lendo um livro? Estava lendo um livro. Ah, sim. Aí rapidinho, que aí depois eu vou parar de gravar, que ainda está gravando. Sim, o pastor mudou para um bairro e tinha um vizinho dele, e ele convidava o vizinho para ir para a escola dominical ou ir no culto à noite. E o vizinho dele disse, olha, eu não vou não, eu estou lendo um livro. Ah, sim, então tá bom, muito obrigado. E ele foi para a igreja. Aí no outro domingo, ele convidou ele de novo. Ele falou, não, eu estou lendo um livro. Aí ele já passou uns 15 dias, convidou de novo. Ele falou, não, mas eu continuo lendo o livro. E o pastor já passou uns 3 meses sem convidar, e aí chegou perto dele e falou, oi, vamos à escola com nós temos uma escola, o culto à noite. Ele falou, não, eu estou lendo um livro, eu não terminei de ler esse livro. Ah, então tudo bem. E o pastor, então, ficou assim, sem jeito, ele lendo aquele livro, e aí passou muito tempo, ou quase um ano, sem convidar. Aí o pastor estava indo para a igreja, esse vizinho parou o pastor e falou, pastor, o senhor está indo para onde? Eu vou indo para a igreja. Mas o senhor não me convidou mais para ir na igreja? Ele falou, mas você estava lendo um livro, e nunca mais que você acabava de ler esse livro, achei até que eu estava te perturbando. E ele falou assim, não, pastor, eu estava lendo esse livro. Ele falou, mas que livro é esse que você estava lendo, que demorou tanto? É a sua vida. Eu estava lendo a sua vida. E agora eu vi que você é um homem de Deus, não é como uns que eu já vi por aí, né? Que fala que é, mas não é. Mas eu quero ir à igreja com você. E aí foi. Então, o livro que ele estava lendo era a vida do pastor. E exatamente a pastora lembrou, a pastora Silene lembrou, eu vejo que muitas das vezes é isso mesmo, nós somos lidos, a pessoa está lendo a nossa vida e nós não estamos sabendo. E é exatamente o que você disse, pastor Silene, que muitas das vezes com as nossas atitudes, às vezes até em silêncio a pessoa converte. É verdade. Porque ele vê uma diferença nas atitudes, no comportamento, e então isso ajuda muito. Aleluia. Palavra com você, professor. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque nós estamos neste caminho e nós não vamos retroceder. Dia após dia, nós estamos sendo transformados. Porque nós queremos que as nossas famílias, queremos, ó Deus, que o marido possa ler o livro da esposa, a esposa do marido, a nossa parentela, os nossos vizinhos, os nossos em Cristo. Senhor amado, aonde passarmos, ó Deus, quando olharmos para nós, eles possam sentir o bom perfume de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, ter em nosso coração, ó Deus, a palavra do Senhor, mas não só a palavra do Senhor, também obedecendo a tua palavra, porque não adianta sabermos a tua palavra, mas se a gente não obedecer, precisamos ser a tua palavra, precisamos te amar mais e mais, nós precisamos estar, Senhor amado, mergulhado no teu rio, mergulhado tua palavra, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura. Muitos não querem mais ler a tua palavra, Senhor. Hoje, Pai, eu estava ouvindo, Pai, uma palavra, uma mensagem, Senhor, que edificou muito o meu coração, e estava dizendo, muitos às vezes querem ler muitos livros, e que não tem nada de errado de ler livros de motivação, livros evangélicos, livros que falam sobre ansiedade, sobre não tem nada de errado, mas ele disse que o melhor e o maior e o
principal é a palavra de Deus, porque sem esta palavra, a fé não vai ser aumentada, sem esta palavra, a minha fé não é aumentada, a minha perspectiva de vida também, a maneira de eu olhar, a maneira de eu enxergar, eu não consigo enxergar muito se eu não ler a tua palavra, porque a tua palavra me faz ter uma visão ampla, uma visão mais distante, e quando eu não leio, a minha visão fica míope. Senhor, nós queremos observar, ler e comer este livrinho, comer como João falou, porque quando nós comemos este livro, aqui na boca é como mel, mas quando nós engolir, é como se estivesse entrando para dentro do nosso coração e vai limpando e vai queimando como um remédio, aquele remédio, Pai, quando nós tomávamos, quando eu era criança, que aquele remédio funcionava para o nosso corpo, mas às vezes ele era amargo, porque precisa de limpeza, precisa de purificação, precisa de mudança de vida. Meu Deus, quantos vão perecer, Senhor amado, sem conhecer a tua palavra? A tua palavra diz, Pai, muitos estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de não conhecer a tua palavra, de não praticar, de não conhecer a tua palavra. Nós somos essa carta viva, nós somos essa carta viva, Senhor, nós somos essa carta viva, e nós queremos, Pai, continuar sendo, Senhor, em nome de Jesus. Gera em nós o fruto do Espírito, gera em nós, Pai, o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, sentar, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que está aqui. Deus, os meus irmãos, Pai, visita cada vida, visita cada lar, visita cada coração. Em nome de Jesus, Senhor, visita nesse momento. Senhor amado, visita os corações nesta hora, Senhor. Eu não sei, Pai, o que os teus filhos querem colocar diante de ti, colocar diante da tua presença, Senhor. Mas o Senhor conhece o coração, Pai, o Senhor conhece, ó Deus, a petição, o Senhor conhece o clamor, o Senhor conhece as lágrimas, o Senhor conhece, Pai, quando eles estão sozinhos, ó Pai, quando eles estão refletindo, analisando. Paizinho querido, visita cada vida, não é no poder de pastores, mas é no poder do teu nome, não é no poder do rei da terra, mas é no poder do rei dos reis, não é no poder dos advogados, mas é no poder do advogado dos advogados, não é no poder do juiz, mas é no poder do juízo dos juízes, esse que é o esse que faz todas as coisas acontecerem, esse que nós estamos debaixo do favor do Senhor. Senhor, eu apresento também, ó Deus, questão, Senhor, Deus, precisando de uma cura, Pai, em nome de Jesus, da lei de Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece a vida, Senhor, do Alexandre, o Senhor conhece, Senhor amado, ó Deus, o que ele está passando, o Senhor conhece o corpo dele, o Senhor conhece, Pai, o que ele está sentindo, ó Deus, em nome de Jesus, o que está acontecendo com ele neste momento. Toca, Senhor, no seu estômago, toca nesta dor, toca, Senhor amado, nesta causa, nesta enfermidade, filho, traz restauração, Pai. A tua palavra diz: eu trarei cura e sararei as tuas feridas. Cura as feridas do teu filho, Pai. Dirige também, Senhor, amado, ali naquele momento que ele foi para o hospital. Senhor, dirige ali os médicos, os exames, os tratamentos, Pai, em nome de Jesus. Traga clareza, mas, Senhor, acima de tudo, Pai, eu quero orar e clamar, Senhor, pela vida do teu filho, para que ele possa se aproximar mais do Senhor, que ele possa se aproximar novamente da tua presença, Pai, que ele possa falar profundamente, Pai, ó Deus, com o Senhor, dizendo: Pai, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença. Não adianta correr fora, não adianta sair fora, não adianta sair da tua presença, porque o Senhor, Pai, é que tem um amor maior, é o Senhor que tem os cuidados, é o Senhor, Pai, que está chamando ele. Vem, filho amado, eu quero falar contigo. Pai, recebe o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Traz restauração espiritual, traz, Senhor, cura espiritual, traz, ó Deus, um renovo espiritual, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, Pai, ó Deus, possa estar nesta família, na vida, Senhor,
Senhor, também da Sabrine. Pai, toma a vida dela, Pai. Tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, pelo poder que é no nome de Jesus. Tu és o refúgio, tu és a fortaleza. Senhor, cura, traz livramento, traz fortalecimento, traz restauração. Ah, Senhor, aproximação mais do Senhor. Pai, eu apresento de cada um dos teus filhos, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, apresento, Pai, a vida da Ana, a vida do Anderson, da Cléo, da Dani, Pai. Eu apresento a vida da Érica, da Glória, Senhor amado, da Graciete, Deus, em nome de Jesus, a vida do Jair, do meu pai, Pai, a vida do Deus, amém, Senhor. a vida da Maria Cândida, Senhor, da Maria José, da Raila, Senhor, do meu esposo, o Regi, Pai, a vida da Rosângela, a vida da Sandra, a vida da Silvana, a vida da Tati, a vida da Zília. Senhor, visita cada uma das tuas filhas e dos teus filhos, visita com poder e graça, visita com poder nesse momento, visita, Senhor, traz o novo, renovo, traz respostas, traz, Senhor, que cada um dos teus filhos possam estar debaixo do teu favor, Senhor, estar debaixo do teu favor, pelo poder que é no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 o Senhor dos exércitos. Aleluia. 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 Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia.